Olá, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de volta. Bom, vamos concluir agora a nossa disciplina, né? A gente falou sobre o histórico, do que envolve, né, o início ali do direito do trabalho, todo o início, né, das legislações. A gente falou sobre as fontes, sobre os princípios do direito do trabalho. A gente falou sobre como o trabalho começa, né? A gente falou sobre o contrato de trabalho, sobre quem é empregado, quem é empregador, os conceitos principais que envolvem isso. A gente falou sobre jornada, a gente falou sobre descanso, a gente falou sobre remuneração. Agora a gente vai falar sobre rescisão. Como é que acaba o nosso contrato de trabalho, né? E aí a gente basicamente tem duas ideias, né? O contrato de trabalho, quando ele acaba a pedido do próprio empregado, né? Então o empregado ele pede para sair e aí o empregado ele precisa comunicar essa decisão, né? Ele precisa avisar ali no mínimo com 30 dias de antecedência e ele pode ou não cumprir o aviso prévio, né? Se for necessário. Já, né, em 2011, a gente teve alteração dos prazos de aviso prévio, né, mas ele ainda, né, existe ali, dependendo do tempo que a pessoa trabalha, né, um mínimo de 30 dias de aviso prévio, e aí para cada 3 anos, né, para cada ano de trabalho, no aviso é acrescentado 3 dias, então vai ser calculado esse aviso prévio para a pessoa bonitinho, né, e aí também é possível, né, que o empregado ele peça, né, a rescisão contratual por justa causa atribuída ao empregador, né? Caso o empregador ele faça algo que não condiz com o contrato de trabalho, o empregado ele pode rescindir o contrato, e essa rescisão é chamada de rescisão indireta, tá lá no 483, e a gente inclui algumas alternativas para isso, né, que por exemplo, se forem exigidos serviços superiores às forças do funcionário, proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, se o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores com rigor excessivo, se ele correr perigo manifesto de mal considerável, se ele não cumprir as obrigações do contrato, ou seja, deixar de pagar funcionário, deixar, né, de cumprir o horário de trabalho, né, exigir mais do que é necessário, o empregador ou seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em legítima defesa, né, ou reduzir o trabalho, sendo esse por peça ou tarefa, de forma a afetar a importância dos salários. Então eu diminuo o que você tem que fazer, de modo a te pagar só o mínimo do mínimo do mínimo, né? Isso também é uma possibilidade de rescisão indireta, tá? E aí a rescisão indireta, ela vai precisar passar pela justiça. Então, a boa parte das reclamações trabalhistas residem na rescisão indireta, tá? Uma boa parte aí das dispensas por rescisão indireta, o empregado ele precisa ir até a justiça e falar: juiz, meu contrato está aqui, meu empregador estava fazendo esse ponto que são contrários aí ao que está no meu contrato, então eu quero rescindir esse contrato e receber as minhas verbas. E o juiz vai analisar caso a caso e vai fazer aí a rescisão desse contrato de trabalho, tá? Considerando todos os reflexos e afins. Bom, a outra, né, possibilidade de rescisão é a rescisão por iniciativa do empregador. E aí, quando o empregador ele quer demitir um funcionário, ele pode ter duas alternativas: ou por justa causa ou sem justa causa, tá? E aí, a demissão por justa causa, ela vai decorrer ali de algum problema acontecido, né? Enfim, a gente vai falar sobre as hipóteses. E a sem justa causa é só a vontade do empregador de, não quero mais o serviço dessa pessoa, não preciso mais desse serviço, ou acabou e tudo mais. E aí, a ideia, né, de acordo com o que a gente conversou lá nos princípios, é proteger o contrato de trabalho. Então, a ideia é que, assim, senão eu corro o risco de ter empregadores contratando pessoas de 3 em 3 meses,
né? O contrato pelo contrato de experiência apenas, isso é algo que inclusive acontece. Eu tenho um contrato ali pelo tempo de experiência, chega no fim do tempo de experiência, eu falo, não, pode ir embora, vai embora, não quero mais. Aí contrato o outro, boto na mesma função. Isso, inclusive, se o Ministério Público do Trabalho sabe de uma empresa que faz isso, essa empresa pode ser multada, essa empresa pode ser penalizada, porque isso é errado. A ideia é que o funcionário passou pelo período de experiência, se está tudo certo, se ele faz o trabalho direitinho, a ideia é a partir daí o contrato dele ser mantido. E não pode ser, né, mandado embora sem uma justificativa, sem uma ideia, sem uma previsibilidade, né? Como eu conversei com você lá atrás, a gente precisa ter uma previsibilidade, afinal de contas eu vou ter que arrumar um outro trabalho, eu fiz dívidas, eu fiz contas, né? Eu estou pagando alguma coisa, então eu preciso ter uma certa previsibilidade aí. E aí, em razão dessa dispensa também acontecer e eu precisar dessa previsibilidade, a gente tem aí umas verbas que são pagas, né? As verbas que são pagas a partir do momento em que a pessoa é demitida ou pede demissão. E aí eu já deixo claro para você que assim, independentemente do modo em que a pessoa sai da empresa, saldo de salário, férias vencidas, 13º, o que tiver, né, proporcional e férias proporcionais, são devidos para todo mundo, porque são referentes àquilo que você já trabalhou, tá? Então, o que for referente ao trabalho que já foi realizado é devido independentemente da forma que o funcionário saia da empresa. O que muda é que quando o funcionário sai sem justa causa, ele ainda pode receber algumas outras verbas, por exemplo, a multa de rescisão do FGTS, por exemplo, o salário família, o seguro-desemprego, né, adicionais, né, que precisarem, né, que estão incluídos ali. Então, existem, né, alguns suportes para o trabalhador que está sendo demitido, para que ele se sustente, para que ele aguente ali até conseguir um novo emprego, tá? E não, né, passar dificuldades. Agora, a rescisão por justa causa, ela precisa ser feita com muita cautela, né? Primeira coisa que o empregador precisa ter certeza é da prova, tá? Porque muitas das rescisões por justa causa são contestadas na justiça. Então, se o empregador não tiver uma boa prova daquela justa causa, ele pode ser condenado a reintegrar o empregado e pagar para ele indenização, inclusive. Então, tem que se ter muito cuidado com as hipóteses de justa causa. E quais são elas? Ato de improbidade. Então, o funcionário fez algo para obter vantagem ilícita. De algum modo, é um ato de improbidade. O funcionário entregou o atestado falsificado. O empregado se apropriou de materiais da empresa, furtou ou roubou, independente do valor que esteja envolvido, é ato de improbidade. Segundo, incontinência de conduta ou mau procedimento. Isso tem a ver com comportamento sexual do funcionário. Tá? Então, se ele é um assediador, se ele é um importunador, ele vai ser mandado embora por justa causa. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão. Então, pessoas que concorrem com os interesses da empresa. Ao invés, eu sou um representante, eu vendo um produto da empresa, mas eu tenho o meu produtinho aqui, que eu aprendi a fazer junto com a empresa, eu vendo o meu produtinho aqui. Na hora de eu apresentar para o meu cliente, eu apresento da empresa e apresento o meu mais barato. Isso é uma negociação habitual ali, que é uma causa de demissão por justa causa também, tá? Condenação criminal sem a suspensão da pena, sem a ideia do sursi, mas transitada em julgado, tá? Então, é uma sim também, que é uma causa de mandar embora. Desídia, né? Negligência habitual, a pessoa trabalha com má vontade, é desleixada, não é assim, né? Não tem responsabilidade,
devem haver advertências prévias, tá? Então não é na primeira vez que a pessoa vai fazer aquilo ali que você vai mandar embora por justa causa. Então você tem que documentar tudo isso e ter uma certa regularidade nessa reclamação, tá? Embriaguez habitual ou em serviço, então a pessoa enche a cara e vai trabalhar, né? Não precisa do nível específico da embriaguez, apenas que ele seja comprovada essa embriaguez habitual, né? Então a pessoa já tem o hábito ali de vai na hora do almoço, vai no restaurante da esquina para almoçar e toma 5 cervejas e volta bêbado, né? Esse é um tipo de problema que pode causar uma justa causa, tá? Violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, né? E aí, indisciplina é descumprir a regra geral. Então, tem a regra geral para todo mundo ali e eu estou desrespeitando. Insubordinação é eu receber uma ordem direta e eu não cumprir aquela ordem direta, tá? Exceto, claro, se essa ordem direta foi ilegal, eu não sou obrigada a cumprir, mas sendo uma ordem legal, eu sou. Abandono de emprego, tá? A pessoa abandonou o trabalho por mais de 30 dias sem justificar. Ou então, né, as faltas intercaladas ali, que podem configurar uma desídia, mas não é um abandono de emprego. Mas a desídia também é uma causa de justa causa, então é preciso ficar esperto a isso também. Atos lesivos à honra, ofensa física, né, agressões morais, agressões físicas, prática constante de jogos de azar. Essa aqui foi uma alteração legislativa importantíssima, ainda mais agora, diante do contexto de apostas online que a gente vive, a ideia, né, de que as pessoas estão parando o que fazem ali para ficar jogando no tigrinho, para ficar jogando aviãozinho, para ficar jogando não sei o que lá, né, e também jogos também até físicos mesmo, tá, baralho, que não seja ali no horário de descanso, tá? Que não seja no intervalo, que seja no horário de expediente, isso pode gerar uma justa causa também. E atos atentatórios à segurança nacional, né? Como atos de terrorismo, por exemplo, que são relacionados aí com segurança nacional, tá? Sendo mandado embora por justa causa, o empregado ele perde o saldo de salário, né? Aliás, ele perde o aviso prévio, ele perde o 13º proporcional, ele perde as férias proporcionais, ele perde a multa de 40% e qualquer outra indenização que ele tiver. Ele só vai receber aquilo que é o básico dele, que foi o que eu falei, o saldo de salário, as férias que estiverem vencidas, né? E, enfim, o salário família, se ele estiver recebendo, mas o que ele tiver correspondente ao que ele trabalhou, é o que ele recebe, ponto, tá? Não recebe mais nada ali. Até, por exemplo, o 13º proporcional, ele pode perder, dependendo do caso aqui da justa causa, tá? E como eu falei, o importante é que na justa causa, o empregador tenha muito cuidado e tenha documentação daquilo que foi feito, tá? Bom, passamos agora para a ideia de garantia de emprego. Como assim garantia de emprego? A legislação trabalhista, ela tem algumas previsões de situações em que as pessoas não podem ser mandadas embora, porque elas estão prestando, né, tem, enfim, algum direito que ela tem, que ela está usufruindo naquele momento. E aí são algumas possibilidades, né? A primeira delas é a dirigente sindical. A partir do momento em que alguém se envolve no sindicato e vira dirigente sindical, né, se inicia ali no início da candidatura ao cargo sindical, ele já tem essa proteção constitucional, tá, ao trabalho dele. E essa proteção se estende até o fim do mandato dessa pessoa, tá? Até para suplentes. Então, ela vai ali, né? A pessoa que foi eleita mais os suplentes vão ter mais um ano de estabilidade por serem dirigentes sindicais. Qual é a exceção? Dispensar por justa causa. Se tiver dispensa por justa causa, falta grave, aí tudo isso é perdido, tá?
Segunda hipótese, quando for um membro da CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Toda empresa grande tem ali uma comissão que é feita ali para prevenção de acidentes. Então vai fazer uma espécie de mapa do lugar para ver ali a posição das coisas, o que tem risco, aonde tem risco, o que pode fazer. As pessoas que são membros dessa comissão passam a ter uma proteção do emprego, né, desde ali do registro da candidatura até um ano também depois do fim do mandato, tá? E também se aplica a titular e suplente ali, e aí qual é a exceção? Aqueles que forem titulares ou suplentes que forem indicados pelo empregador. Tá? Porque quando é por votação dos funcionários é uma coisa, quando é o empregador quem indica, aí esse indicado pelo empregador não tem estabilidade, tá? Terceira hipótese, gestantes, tá? Gestantes, elas são protegidas desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E aí a confirmação da gravidez, ela abrange inclusive a pessoa não saber. Tá? Inclusive eu já atuei em processos como esse, que a funcionária é demitida e no meio da demissão, durante o aviso prévio, por exemplo, ou depois do aviso prévio, um mês depois, ela descobre que estava grávida na época do contrato. Ela descobre que ela está com uns 3, quase 4 meses, por exemplo, né, de gravidez. Ela pode, inclusive, entrar na justiça e pedir para ser reintegrada ao trabalho, uma vez que, a partir do momento em que é confirmado que ela estava grávida naquele período já, né, pela ecografia, pelos exames e tudo mais, ela pode sim, ela vai ser reintegrada ao trabalho, porque ela tem proteção, porque ela está grávida, tá? E aí, a proteção ela vai dessa confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e aí para cada empregador, né, tem a sua diferença. O serviço público são 6 meses, o serviço privado são 4 meses, então tem uma média aí mais ou menos. Por que, né, dessa proteção? Porque a grávida tem dificuldade de retornar ao mercado de trabalho logo depois do pós-parto, é necessário, né, que ela tenha ali um tempo para cuidado da criança, principalmente quando a criança está muito pequenininha, tem a amamentação, tem todas as questões envolvidas ali, para que a mãe consiga render no trabalho. E aí ela precisa realmente de um tempo para o corpo voltar para o lugar, né? Algumas que passam por cirurgia, né, cesariana, precisam, né, dessa recuperação. Então tem sim a necessidade aí dessa proteção à gestante, tá? Temos ainda a proteção para o acidente de trabalho, aquele que é acidentado, né? O acidentado, ele tem garantia de 12 meses quando ele volta, né? Depois que o auxílio-doença dele termina. Então, terminou o auxílio-doença, ele tem 12 meses ainda garantido que o trabalho dele tá lá bonitinho, independentemente da gravidade do acidente, das sequelas que ela deixou ou não deixar sequelas, ele tem direito, tá? Outra proteção ao portador do vírus HIV. Olha que interessante. Enquanto o portador estiver recebendo auxílio-doença pelo INSS, que ele tem direito, enquanto ele estiver recebendo esse auxílio-doença, ele vai poder ter sua estabilidade, tá? E ele não vai poder ali, de algum modo, ser demitido também. Até porque quem está pagando ele nem é o empregador, é o INSS, e aí para manter esse pagamento tem que manter no contrato de trabalho, tá? Outra proteção ao membro da comissão de conciliação prévia, tá? E aí você tem essa parte, né, dos membros de conciliação prévia. A proteção deles também é bem parecida com a do dirigente sindical, que é 1 ano depois do fim do mandato. Uma vez que os membros da comissão de conciliação prévia fazem conciliação entre os funcionários e o empregador, é ele quem bate de frente com o empregador para tentar conseguir os direitos para esses funcionários. Então, para evitar as represálias que ele pode sofrer,
a lei dá para ele essa garantia, exceto da mesma forma se houver uma falta grave, tá? Se houver ali alguma outra falta grave. Bom, eu termino por aqui com você relacionado aí ao nosso contrato de trabalho, né? A garantia do emprego, a todas as condições do trabalho. Te agradeço pela companhia. Resolva aí as atividades que estão na sua plataforma. Espero que você faça um bom proveito dessa disciplina e qualquer coisa que você precisar, entra em contato conosco aí pela tutoria e estamos disponíveis para te ajudar. Espero que você tenha uma ótima jornada no direito e até mais. Tchau, tchau.